Então significa que a besta de 2 chifres em Apocalipse também revela um poder que vai resultar da junção de 2 entidades. E aí os pioneiros já tinham entendido, né? O Estado republicano junta-se ou se une com a igreja cristã. E aí essa união de igreja e Estado forma o poder representado pela segunda besta. Segundo ponto, irmãos. O carneiro, em Daniel 8, representava um poder que a princípio seria aliado do povo de Deus. É verdade ou não é? Qual foi a primeira atitude da Pérsia em relação aos judeus da Babilônia? A Pérsia deu liberdade religiosa para os judeus. Eles podiam voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Eles não fizeram isso de imediato, mas já estavam autorizados, né? E aí, em 457, vem a ordem para essa reconstrução. 457. Pastor Tiago, aqui está o calendário profético. Você recebeu, você vem aqui e a data de 457 está aqui. Muito bem, então o Império da Pérsia foi aliado dos judeus, do povo de Deus, deu liberdade religiosa. Mas, irmãos queridos, no tempo da rainha Esther, o que é que a Pérsia quis fazer com o povo de Deus, os judeus? Está ali, ó. Então a Pérsia, que foi aliada, fez um decreto de morte. Agora voltamos para o Apocalipse. O carneiro do Apocalipse, ou o cordeiro, ou a besta que parece um cordeiro, a princípio é um poder aliado do povo de Deus, mas que depois vem a fazer um decreto contra esse povo. Estão entendendo o raciocínio? Veja aí Apocalipse 12. Olha, Apocalipse 12, versículo 16, fala assim: a terra, porém, socorreu a mulher. O que a terra faz com a mulher? A terra socorre a mulher. Então, irmãos, no início do século 17, os protestantes deixaram a Europa em direção à América, onde eles encontraram refúgio, liberdade religiosa, e ali então se fundou uma nação sobre esse princípio, né, da liberdade religiosa, os Estados Unidos da América. Então, Apocalipse 12, 16 diz que a terra socorre a mulher, a terra é aliada da mulher. Mas Apocalipse 13, 11 diz assim: e vi emergir da terra o quê? Uma bênção. Então a terra é refúgio para a mulher, perseguida durante 1260 anos na Europa, e no século 17 refugia, né, na América, e a América abre as portas, né, para a Bíblia, e aí vem as sociedades bíblicas e muitas igrejas, e surge também o movimento adventista do sétimo dia, liberdade religiosa, igual que Ciro proporcionou para os judeus. Mas então a besta que surge da terra faz um decreto de morte contra aqueles que não têm a marca da besta. Perceberam, irmãos? Então Daniel, Apocalipse 13, 11 está fazendo uma alusão a Daniel para ajudar você a entender a profecia. Então os Estados Unidos surgem na história como país, na cultura, o regime político que traz, né, esse ideal de direitos humanos, democracia, liberdade religiosa. E nisto então os Estados Unidos são aliados, né, do povo de Deus. E por onde há, irmãos e irmãs, liberdade religiosa no mundo, democracia e direitos humanos, isso veio da cultura americana. Já tinha pensado nisso? Você vai ver, aqui também tem a data de 1798, Revolução Francesa. Não, 1789. Então veio a Revolução Francesa, que pôs separação entre igreja e Estado. Mas, irmãos queridos, a Revolução Americana, né, da Terra foi 13 anos antes da Revolução Francesa. Então a Revolução Americana, que estabeleceu, né, esse regime de liberdade religiosa, é a mãe de todas as revoluções modernas.
Então isso significa dizer que a terra socorre a mulher, a terra deu abrigo à mulher. E onde há liberdade para pregar o evangelho no mundo, né? Essa liberdade existe por causa da influência do poder dos Estados Unidos do mundo. E Deus abençoou a terra por causa da liberdade religiosa. Por isso então a terra se tornou um império, o império norte-americano. Eles têm mais dinheiro, eles têm mais tecnologia, eles têm mais universidades, eles têm mais influência sobre todas as nações do mundo do que todas as demais nações. Mas na terra então surge a besta, a partir de uma união de igreja e Estado para a marca da besta. Muito bem, então esse é o raciocínio que nós estabelecemos aqui em Apocalipse 13, dessa conexão, né, com Daniel 7 e 8. Pastor, diz assim, vocês percebam como que a palavra de Deus está integrada, como que os profetas falam juntos, e aí facilitam a nossa compreensão. Pois bem, eu falei de Estados Unidos, falei da Pérsia, falei da Babilônia, e eu quero, então, com essas imagens aqui, mostrar para você que essa besta aqui parece um leopardo, a primeira, a besta que tem pés de urso, cabeça de leão, tem 7 cabeças, 10 chifres. Esta besta incorpora, né, o poder do império. É uma figura profética que manifesta o império como um poder usado pelo diabo. Então tem o império egípcio, assírio, babilônico, persa, grego, macedônico, né? Depois Roma papal e os Estados Unidos. 8 impérios. O interessante, irmãos, é que, apesar de serem 8, eles são representados em Apocalipse 13 e 17 por uma única besta, um único símbolo. Sabe por quê? Porque apesar de serem vários impérios, eles compartilham a cultura, os símbolos, as mitologias, eles compartilham a mesma atitude diante de Deus. Veja essas imagens. Que povo é esse aqui desse primeiro quadro? Os egípcios. O que eles estão fazendo? Adoram o sol. Os egípcios eram adoradores do sol. E ali na frente, no meio? Babilônia. Quem são esses? Esse perfil aí, com essa barba, esse chapéu, assim? Babilônia. Esses são os povos do norte. O Egito, o povo do sul, e os povos do norte, os caldeus, os sumérios, os sumerianos, acadianos, os babilônios. Então, os acadianos, sumerianos, os babilônicos também eram adoradores do sol. E aqui eles estão trazendo oferendas, né, ao Deus Sol. E aquela terceira imagem, que imagem é aquela? É a dea Roma, é a deusa romana, com aspectos solares na sua cabeça. Então, se você tomar o livro, né, de Samuel Bacchiocchi, publicado pela CPB, chamado Crenças Populares, então ali o Bacchiocchi diz que todos os impérios, desde o Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, Pérsia, Roma, foram adoradores do sol. Todos adoradores do sol. Além disso, os impérios também são caracterizados, né, pela crença na imortalidade da alma. Veja esse livro aqui, está em inglês, A Antiga Doutrina Egípcia. Do quê? Imortalidade. Da imortalidade da alma, que cruza todos os impérios ao longo da história humana. Depois ali está a chave da imortalidade, a história secreta da religião sem nome. Então, irmãos, quando nós estudamos os impérios, né, desde o Egito, entendemos duas coisas principais. Eles são caracterizados, né, pela adoração do sol, a idolatria do sol, e também pela superstição, a crença da imortalidade da alma. E Ellen White chega e diz que essas duas coisas juntas, né, são o vinho de Babilônia. Então, quando o Apocalipse diz que a mulher embriagou os povos da terra, é que essa mulher representa essa religião que esteve em todos os impérios, desde a Babilônia, desde o Egito até
o catolicismo medieval, esses impérios eram adoradores do sol e adeptos da imortalidade da alma. É por isso então que a besta de Apocalipse 13, né, reúne as bestas de Daniel 7, porque no fim esses impérios são um poder só, usado por Satanás para fazer oposição ao povo de Deus. Além disso, os impérios compartilham símbolos, e aqui você vai ver que tem uma conexão direta dos impérios antigos com o Império Americano. E nós temos visto esse quadro, né, para entender o tema dominical. Onde é esse obelisco aqui, o primeiro? Do Egito, no Cairo. Onde está esse segundo obelisco aqui no centro? Vaticano. Sei que vocês já foram lá gastar um pouco de dólares, né, de euros. Depois de ter dado o dízimo, as ofertas, sobrou bastante dinheiro ainda, e aí você viajou. Irmãos, na praça de São Pedro não tem uma cruz, no centro da praça. Em frente à Catedral de São Pedro, no coração de Roma, não tem uma cruz. Lá tem um obelisco. Por quê? Porque os papas entendiam que eles eram um poder sucessor do poder imperial, desde o Egito. E o terceiro lá, onde é aquele obelisco? Estados Unidos. National Mall, né, nos Estados Unidos, em Washington. Por que os americanos colocaram o obelisco, né, no centro da praça do todo aquele complexo? Lá tem a Casa Branca, tem o Capitólio, tem os memoriais, né, e tem o Memorial Washington, que é como se fosse um prédio, né, um obelisco. Por quê? Porque os americanos também entendem, acreditam que eles são a continuação do poder imperial. Então os impérios são vários da história, mas no fim eles são o poder. Eles compartilham as suas crenças, suas mitologias e também a sua atitude em relação ao povo de Deus. E por isso quando a Bíblia fala, né, da besta impondo uma marca, ela não está falando só de uma fase da atuação da besta. Na verdade, a besta sempre foi um poder contrário à lei de Deus, desde o Egito. Olha mais uns desenhos aqui. Aqui está a águia romana e ali está a águia americana. Por que os americanos escolheram a águia? Porque eles se julgam a nova Roma, herdeiros, nos Estados Unidos, herdeiros do Império Romano. E aqui na cédula de $1, que eu sei que você conhece bem também, tem uma pirâmide. Essa pirâmide é um símbolo egípcio. E lá em cima, o olho de Horus, um deus egípcio. Então a cultura americana, irmãos, reúne, né, integra toda a cultura imperial, desde o Egito, passando por Roma, né, e pelos papas. É a continuidade do mesmo poder. É nesse sentido, então, que a Bíblia mostra a besta de Egito, né, como sendo uma continuação do espírito da besta. Muito bem, nós já vimos então a questão das bestas, essa base bíblica, histórica, cultural, para entender a atitude do império. Guarde bem na sua mente isso, né? A princípio é um poder aliado do povo de Deus, mas que depois vem fazer uma lei, um decreto de morte contra. Pois bem, irmãos, veja esse texto que nos deixa assim perplexos. Os guardadores do sábado serão acusados de inimigos da lei e da ordem. Eu li esse texto quando era menino, eu li o Grande Conflito, eu tinha 15 anos de idade. Eu pensava, como que um povo, pagador dos seus impostos, até acusado de legalismo, poderá ser considerado inimigo da lei? Então eu entendi que esse povo, né, está no meio de um conflito. E o conflito é contra o quê? Olha ele diz aí, desde o início, o objetivo do inimigo de Deus é subverter a lei de Deus. É por isso, irmãos, que ele tem uma marca para ser colocada no lugar que deveria estar a lei de Deus, sobre a mão e sobre a fronte.
precisa disso. A última fase, né, do grande conflito que está diante de nós, olha, não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Então, como Satanás pode se instrumentalizar de um império, ele vai utilizar esse poder para alcançar seu objetivo principal, que é proibir a lei de Deus no principado dele. Veja que Jesus diz assim: aí vem o príncipe desse mundo. A terra é o principado usurpado por Satanás. Então ele empreende todos os seus esforços para tentar proibir, tornar ilegal no principado dele a obediência à lei de Deus contra a qual ele se levantou desde o princípio. Então vamos ver os impérios e o sábado. Você já leu esse texto, mas talvez não percebeu, não tinha informação suficiente para perceber esse detalhe. Então lhes disse o rei do Egito, o faraó: por que Moisés e Arão interrompeis o povo no seu trabalho? Qual é o mandamento que fala de trabalho? 4. Ide as vossas tarefas. Também disse o faraó: o povo da terra é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele dia, o mandamento fala de dia, mas o 7º dia, naquele dia deu ordem o faraó, o superintendente do povo, os capatazes: exigireis deles a mesma conta de tijolos que faziam antes. Irmãos, a Bíblia traduz, né, distrair, mas o que o texto bíblico em hebraico, né, diz é assim: o povo da terra é muito, e vós permitis que eles descansem no sábado. Porque o verbo usado não é o verbo shabbat, que é o verbo usado para o descanso sabático. Então o faraó está contrariado, está irritado, porque Moisés e Arão chegaram no Egito. Moisés chegou, se juntou com Arão, e eles começaram a fazer uma reforma entre os israelitas para eles irem ao Sinai. E a reforma era retomar a guarda do sábado. Eles vinham trabalhando 7 dias por semana como escravos. Então o faraó diz: eles devem trabalhar todos os dias e produzir a mesma conta que produziam antes de Moisés chegar. Está, irmãos, a primeira atitude imperial contra o sábado de Deus. Olha a Pérsia. Então disse Arão ao rei Assuero: existe espalhado entre as províncias e povos do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. Se bem parecer, faça um decreto para que sejam o quê? Mortos. O povo judeu tinha leis diferentes das leis de todos os povos, na fala de Amã. E havia um decreto de morte contra eles por causa destas leis. Agora raciocine comigo, irmãos. Se Amã tivesse dito a Assuero, o povo judeu não mata ninguém, eles não são assassinos, ele iria conseguir o decreto? Não, porque essa é uma lei persa. Assuero, o povo judeu não rouba de ninguém, são honestos, eles iriam conseguir o decreto? Não, era uma lei persa. Eles não mentem, era lei persa. O povo judeu não adora imagens. A Pérsia era politeísta, podia ter a religião que quisesse. Qual seria, irmãos, o único mandamento da lei que justificaria a dizer que o povo judeu era diferente dos demais povos? É que enquanto os persas estavam trabalhando no sábado, os judeus estavam descansando. Enquanto os judeus descansavam, enquanto os persas descansavam no domingo, os judeus estavam trabalhando. Então eles interrompiam, eles alteravam o comércio, a vida econômica da Pérsia 2 dias da semana. E isso então justifica a atitude de Amã, e ele convence Assuero. E aí então vem um decreto de morte. E aí a Pérsia, que era aliada do povo de Deus, faz um decreto contra esse povo. E é por isso que Ellen White diz que o decreto de Assuero é um tipo do decreto de morte sábado,
nos últimos dias. Então, ele mais te disse que o decreto de Assuero e Amã é um tipo do decreto de morte contra o sábado nos últimos dias. Porque a mesma motivação está no mundo. Então, o que os impérios fizeram em alguns momentos da sua história em relação à lei de Deus? Eles tentaram tornar ilegal a obediência à lei de Deus. Há um mandamento específico, o sábado. Olha o Império Romano. Posso continuar? Eu vi aqui, 321. Está aqui. Tudo que você for estudar de profecia, as datas cruciais estão aqui. Para receber. Em 321, então, Constantino promulgou: todos os juízes, habitantes das cidades e do campo, descansem no venerável dia do sol. Então, agora prestem atenção. Eu disse: todos os impérios foram adoradores do sol, até o Império Romano, até o tempo de Constantino. E aí, então, agora, Constantino se torna um cristão, nominalmente, e ele faz uma lei para a guarda do domingo, o dia do sol. Então, nós podemos dizer, irmãos, que Constantino, olha, anote bem, Constantino é o fator de transição entre a adoração do sol e a guarda do dia do sol. Ele sabia que os cristãos não iriam adorar o sol. Jamais. Nem os papas adorariam o sol. Mas ele sabia que os cristãos poderiam venerar o dia do sol. E ele fez então essa lei. Aí eu pergunto para você, qual a diferença entre adorar o sol e guardar o dia do sol? Dá para aparecer o logo? Tem diferença? Não. Quem venera o dia do sol está adorando o sol. Então, por isso, todos os impérios, do Egito até o Império Romano, são adoradores do sol. E do Império Romano até o Império Americano, são guardadores do dia do sol. E nisso os impérios todos estão unidos. Qual dia que se guarda nos Estados Unidos? O mesmo da Europa toda, não. Descanse no venerável dia do sol. Pois bem, os papas então trouxeram para o catecismo romano o preceito do domingo, em lugar do sábado de Deus. Então, o que eu estou mostrando para vocês até aqui, nós temos uma base bíblica, clara para a inimizade, a oposição da parte dos impérios contra a lei de Deus. Meus irmãos, nós, como povo de Deus, guardadores dos seus mandamentos, estamos num território que é o principado do inimigo de Deus, que é inimigo da lei de Deus. Então, o povo de Deus pensar que não será perseguido, não será opresso, não será discriminado de alguma maneira no território de Satanás, é uma ilusão. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, porque vocês não pertencem a esse mundo. Amém. Aqueles que têm a lei de Deus pertencem ao reino de Deus. Amém. Aqueles que têm a lei na besta pertencem ao reino da besta. Está aí, não a oposição. Mas o povo de Deus tem coragem, o povo de Deus tem fé, o povo de Deus tem um compromisso, e vindica a lei de Deus no Principado de Satanás. Tem feito isso ou não tem? Amém. Diga bem. Amém. O povo de Deus vindica a lei de Deus no Principado de Satanás. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, que esse povo está debaixo da unção do Espírito Santo, esse povo está debaixo da graça de Jesus, porque esse povo vindica o reino de Deus no Principado de Satanás. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém. Muito bem, mais perto de nós, os reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli e outros, não tiveram interesse pelo dia do Senhor. O interesse pelo dia do Senhor surgiu na reforma britânica inglesa. Olha, aqui tem um pouco dessa história.
peguei um livro, né, de um jornalista, O Dia Separado, o Dia Posto à Parte. Olha, como os judeus, cristãos e muçulmanos encontram fé, liberdade e alegria no sábado. Que povos mesmos? Judeus, cristãos e que mais? Muçulmanos. Encontram alegria e fé no sábado. E aí ele conta, né, essa história. Nicholas Barr, ministro anglicano, inglês, no início do século XVII, passou a ensinar que profanar o sábado era profanar a Deus. E isso deu origem à seriedade com que os puritanos condenariam as violações da lei de Deus. Então, Lutero e Calvino falaram nada sobre isso. E aí, no meio dos protestantes ingleses, surgiu o interesse. E aí esse povo, né, foi chamado na Inglaterra de puritanos. Eles queriam a pura palavra de Deus e ensinavam a guarda do sábado de Deus. Olha, os puritanos ingleses passaram a ensinar que trabalhar no sábado era um pecado tão grave quanto matar ou cometer adultério. Percebe, irmãos? O sábado era um mandamento equivalente a todos os demais, aos protestantes ingleses. Entre outros livros que contam um pouco dessa história, como esse daqui, o capítulo Sábado no Puritanismo, no livro Adventista, o sábado na Escritura e na História. E aí nesse livro nós temos essa história aqui, olha. Em 19 de junho de 1618, John Wesley foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado e mutilado e condenado à prisão perpétua, acusado de conspiração. Era a conspiração dele. Agora prestem atenção. Os puritanos ingleses guardavam o sábado, mas era no primeiro dia da semana. Eles não chamavam de domingo para não homenagear o Papa. Eles chamavam de sábado, mas era no primeiro dia da semana. E então esse homem e a esposa dele, né, disseram, não, a Bíblia fala que é o sétimo dia. E eles começaram uma igreja, um movimento, que não trabalhava os sábados e não comia as carnes imundas. E por causa disso eles foram acusados de conspiração, preso, chicoteado e sentenciado à prisão perpétua. Irmãos queridos, a obediência à lei de Deus tem custo para o povo de Deus, por um período, até que o Senhor interfere. O John Wesley renunciou ao sábado, tragicamente. E ele foi solto da prisão, mas a esposa dele ficou 25 anos presa por não renunciar à guarda do dia de Deus no sétimo dia. Amém. E a história dela fez mais pela causa do sábado do que se ela tivesse renunciado e saído. E esse movimento deu origem aos batistas do sétimo dia, e esses batistas do sétimo dia depois influenciaram, entre outros judeus, para aceitarem o sábado do sétimo dia. Foram perseguidos na Inglaterra. Bom, dali da Inglaterra, os puritanos, ainda guardadores do primeiro dia da semana, eles buscaram vários lugares para onde ir. Na Europa não acharam onde pudessem ter liberdade para obedecer a Deus. E aí para onde eles foram finalmente? Os puritanos foram para a América. No início do século XVII, 1620, chegaram à América a fim de estabelecer uma nova Jerusalém que preservasse o quê? E aí o autor adventista Douglas diz: recordando o lugar dos puritanos na criação e desenvolvimento desta república, nos lembramos de que a guarda do dia santo de Deus, o sábado, é uma de suas poderosas pedras angulares. Olha aí, o fundamento, né, dos Estados Unidos, da cultura americana, tem o dia do Senhor como sendo um dos seus principais objetivos. É por isso que os adventistas sempre disseram, desde os primórdios, que a América vai caminhar para o decreto dominical. Ele foi esquecido por um tempo e está sendo restaurado nas últimas décadas. O interesse, a pregação, publicações, defesa e assim por diante. As colônias americanas logo desenvolveram uma legislação dominical,
contra a profanação do dia do Senhor. Então, as primeiras colônias puritanas eram guardadoras estritas do dia do Senhor. Chamavam de sábado, mas era no primeiro dia da semana. Inclusive, irmãos, até meados do século XVII, nenhum guardador do sábado pôde migrar para esta região dos Estados Unidos naquela época. Só depois de uma outra colonização na área de Nova York é que os guardadores do sábado, judeus e protestantes, puderam ter guarida no território americano. Eles proibiam um costume que não fosse a guarda do dia de Deus no primeiro dia da semana. Então a legislação americana mudou nesse sentido, houve uma jurisprudência, né, que se desenvolveu ao longo dos anos, e então as leis dominicais das primeiras colônias se tornaram leis de estados posteriores, perderam a sua vigência e aguardam uma lei nacional. Muito bem, a serva de Deus vem e diz: quando os Estados Unidos, país da liberdade religiosa, sediar o papado, a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a inventar o seu exemplo. Então, deve começar lá, a partir de uma união de igreja e Estado, dos protestantes com os católicos, e de lá, então, crescer e se difundir para o restante do mundo. Muito bem, irmãos, nesse texto aqui tão crucial, Ellen White fala de dois passos importantes, né, nos últimos eventos. Dois que preparam para o terceiro. Primeiro passo, ela diz que os protestantes dos Estados Unidos dão as mãos ao o quê? Espiritismo. Os protestantes dão as mãos ao espiritismo. Segundo passo, eles dão a outra mão ao poder romano. E terceiro, então, lei dominica. Então isso quer dizer que o protestantismo se espiritualiza, depois se une com o papado, se catoliciza, e o terceiro passo, o decreto dominical. Irmãos queridos, a espiritualização do protestantismo está no futuro ou está no passado? Passado. 1906 começa o culto pentecostal. Eu escrevi no livro Cristãos em Busca do Êxtase que sociólogos e antropólogos não religiosos dizem que o pentecostalismo tem mais conexões com as religiões africanas, com o animismo, do que com o cristianismo. Então, o culto pentecostal é a abertura das portas das igrejas cristãs para a entrada do espiritualismo. E a renovação carismática faz a mesma coisa. Então são gestos, são práticas, são exercícios, são atitudes, são crenças, superstições que entraram dentro da igreja cristã e que não são de origem cristã, são de origem espiritualista. O espiritualismo daí abriu as suas asas, o seu leque, né, para toda a cultura, está nas universidades, está nas instituições do governo, nas repartições públicas, nas empresas. O mundo está sofrendo um processo de espiritualização, com práticas, exercícios, né, ideias, atitudes de natureza espiritualista. Isto aqui, o primeiro passo, já está lá. O segundo passo, a América se junta com o papado. Escute bem essa informação. O primeiro Papa a ir aos Estados Unidos foi o Papa Paulo VI, em 1965. Por mais de 300 anos da história americana, nenhum Papa tinha ido aos Estados Unidos, porque eles não queriam contato com a Sé romana, eram protestantes. Paulo VI foi recebido timidamente nos Estados Unidos. E aí, para comemorar 50 anos da presença do Papa no território americano, o Papa Francisco foi aos Estados Unidos em 2015. Como é que ele foi recebido? Uma consciência moral da humanidade. As mãos estão dadas. Com o espiritualismo e com o catolicismo. E o terceiro passo, o passo decisivo. Vou mencionar de passagem, a
a encíclica do Papa João Paulo II sobre o domingo. É uma defesa teológica bíblica do domingo. Mas com a transferência do dia do Senhor, né? Com a transferência do sétimo para o primeiro dia da semana. Tem mais de 20 anos essa encíclica. Ela foi objeto de dissertações, teses, estudos, missas, pregações no catolicismo ao redor do mundo. Então o Papa Francisco lançou a encíclica dele, Laudato Si. E o Papa João Paulo II dá uma argumentação bíblica, teológica e religiosa para o decreto dominical. E veja que ele diz assim, que a legislação civil tem em conta o seu dever de santificar o domingo. Está lá no texto da encíclica papal, que a legislação civil do mundo tem o dever de santificar o domingo. Pois bem, aí o que o Papa Francisco fez? Ele pensou, a encíclica de João Paulo II convence os religiosos. Então ele fez uma encíclica para convencer os secularizados, sem religião. Ele diz, então, na sua encíclica, que o sistema ecológico da Terra só vai se equilibrar novamente para as pessoas terem vitalidade, saúde, longevidade, sobrevivência, quando a Terra descansar um dia por semana. E aí, o movimento então dessa encíclica alcançou os religiosos, os sem religião, os ateus, os orientais, cristãos, muçulmanos, judeus, espiritualistas de todas as religiões. E é por isso que você vê hoje movimentos como esses, veja, European Sunday Alliance, Aliança Europeia pelo Domingo, está na internet. The Lord's Day Alliance of the United States, é a aliança do dia do Senhor nos Estados Unidos, está na internet. O primeiro-ministro de Israel querendo decretar um feriado no primeiro dia da semana. A campanha Climate Sunday dos evangélicos e protestantes anglicanos e ingleses, dedicando a celebração do domingo ao ecossistema. E aqui tem também o Green Sabbath Project, é um projeto do sábado verde. Então, a partir da encíclica do Papa Francisco, então agora judeus e cristãos desenvolveram essa proposta, o sábado verde, o sétimo dia, melhor, o sábado no primeiro dia da semana, dedicado à ecologia, à sobrevivência, ao ecossistema. E isso então tem se tornado uma pauta da ecologia e das religiões. Eu pergunto para você, decreto dominical é uma imaginação? Não. Decreto dominical é uma invenção adventista? Não. Vem desde quando? Desde o Egito, pela Pérsia, Roma papal, e chega aos Estados Unidos, chega ao mundo. Por isso que a Bíblia diz, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, já possam uma marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Nós terminamos com esse texto, porque está chegando um momento decisivo, um momento crucial, e o povo de Deus tem que estar desperto para esse momento. A profetisa fala, até aqui, até esse momento, ela diz, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a igreja e os estados se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais poderia ser ou tornar-se outro que não o que tem sido defensor da liberdade religiosa. Agora veja, mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato, há tanto tempo duvidado e prescrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível
produzir. Irmãos queridos, estamos num tempo em que esse assunto está sendo discutido, debatido. Não podemos dormir diante do fato. E a profecia está dizendo que a pregação do povo de Deus tem agora um respaldo que antes não tinha. Tem uma legitimidade, tem uma comprovação dos fatos, dos acontecimentos que antes não tinha. E, portanto, ela vai produzir um efeito que antes não podia produzir. Então, se vocês já fundaram 10 igrejas, daqui para frente poderão fundar 20. Amém. Se você batizou 100 pessoas, daqui para frente poderá batizar 200. Por quê? Porque os fatos comprovam, confirmam a profecia. Amém. Mas, ao ser obrigatoriedade da guarda do domingo amplamente agitada, a terceira mensagem produzirá um efeito na imprensa, nas mídias, nas redes sociais, nas consciências que antes não poderia ser produzido. Irmãos pastores e anciãos, nós estamos pregando uma mensagem, uma verdade presente, viva, legitimada pelos fatos, legitimada pela Bíblia, fiel e verdadeira. Dedique-se, consagre-se neste ministério, ensine a profecia bíblica, prepare a sua igreja. Jesus está certo. Nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra clara, lúcida, fiel e verdadeira. Desperta, Pai, em nosso coração a fé, a convicção profunda desta verdade. E ajude-nos, ó Deus, a termos uma reforma, um reavivamento na guarda do dia do Senhor. E experimentemos a plenitude da tua presença, da unção do Espírito, para darmos a última mensagem a este mundo. Abençoa e ilumina a tua igreja aqui presente, reaviva a nossa fé, derrama sobre nós a chuva celeste. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.